Então, muito boa tarde, caros confrades, né? É uma honra muito grande estar no aniversário de uma casa espírita, sempre. Embora nós o tenhamos todos os anos, é importante que a gente se lembre que todo aniversário da casa espírita, assim como qualquer aniversário de uma instituição nobre, ele é ao mesmo tempo um momento solene e sagrado. É um momento solene porque a casa espírita, a sociedade ou o centro espírita, é uma instituição civil, humana, terráquea, né, deste mundo de cá. E, portanto, muitos esforços de vários tipos, em vários níveis, foram desprendidos para que a gente tivesse a casa funcionando, para que a gente chegasse onde a gente está. Alguns, no caso do aniversário de 59 anos, provavelmente é possível que ninguém mais se lembre do momento de fundação, que a casa foi edificada, que ela foi inaugurada, mas seguramente muitos lembram de momentos onde houve grandes reformas, onde houve mudanças, às vezes intensas, extremas de direção, de pensamento, rebuliços até, e também muitas oportunidades de crescimento, porque a instituição espírita é uma instituição humana, viva. Então, nós, quando vemos toda a grandeza, todo o esforço, todo o trabalho material, financeiro, emocional, o carinho, o cuidado com que as pessoas criaram e cultivaram uma instituição, nós temos que curvar o espírito no momento que é solene do ponto de vista só civil, só material. Isso já é uma necessidade, a gente tem que manifestar o nosso respeito. Por outro lado, a casa espírita, como todos nós sabemos, ela não é só uma instituição humana, ela vai para além de uma organização civil. Ela é um templo, ela é uma escola, ela é um local, às vezes, de aprendizado, de regeneração de almas, e, portanto, esse momento da comemoração, da lembrança da criação, da importância, da manutenção, do número de anos que uma casa espírita perdurou, é também uma ocasião sagrada. A gente deve também curvar em espírito para a importância desses eventos, dar o devido valor a essas coisas que às vezes passam batido como se fosse só mais um, como se fosse apenas um entre outros muitos na agenda. É um momento de grande alegria, de grande comemoração e seguramente de comemoração até nos dois mundos. Eu me lembro que a Sociedade Espírita Primavera, que é a casa que eu frequento, ela tem pouquinho mais de 1 ano de vida. Então, nós fizemos parte da inauguração da casa e do primeiro aniversário lá da Sociedade Espírita Primavera. Então, tem como a gente lembrar. E é um momento assim de imensa esperança. É muito bonito, muito emocionante ver como todas as pessoas que estão ali, não só os que criaram, que fundaram a casa, os trabalhadores, mas também os convidados que vieram para a inauguração, para o primeiro aniversário, eles chegam num clima realmente assim de tanta fé, esperança e expectativas boas em relação a essa instituição que a gente está criando, que é uma coisa profundamente tocante, que é difícil da gente esquecer. E é importante que quando a casa vai ganhando também maior número de anos, a gente mantenha viva essa chama, esse brilho no olhar, essa esperança. O tema de hoje é tema muito elevado, né? A gente tem até certo cuidado de falar sobre Jesus, mas é o tema central, é também o mais importante, é também aquele que faz diferença, então é absolutamente necessário. Se a gente, não sei se vocês assistem esses programas de sobrevivência, eu adoro. Tem os programas que as pessoas são largadas numa ilha ou numa mata e elas têm que passar 15 dias ou 20 dias sobrevivendo sem nada, sem nenhum aparelho, sem roupas às vezes, sem cobertor, e elas têm que fazer tudo com as próprias mãos, né? Eu adoro esses programas, a gente lá em casa assiste assim compulsivamente. E
é interessante que nesses programas o momento essencial do programa é fazer fogo, porque eles não têm aparelhos, então eles têm que ficar lá tritando pauzinhos, lascando pedras, usando uma série de métodos muito desgastantes, muito sacrificiosos e muito rudimentares para tentar produzir a primeira centelha, e a partir dali cria-se a chama. E é engraçado que em todos os episódios, a única coisa que é idêntica é isso, que quando aparece a primeira chama, o primeiro fogo, a alegria das pessoas é contagiante, assim, é o momento emocionante do programa, é quando eles conseguem acender um chumaço de palha. Entretanto, quando a gente fala de Jesus, a gente está muito acostumado, e é muito importante, claro que esse é o momento mais importante, a gente está acostumado a ver a chama. A gente está acostumado a ver palestras e estudos ou leituras que mostram a luz, o calor, a vida, a alegria que é Jesus. E isso é estimulante, é contagiante. E a gente muitas vezes esquece do momento de sacrifício, de trabalho, de passar às vezes horas preparando e atritando os pauzinhos e produzindo apenas fumaça e um pouco de calor, mas não o fogo, o brilho da verdade, da luz, da caridade, do amor que aquece o coração. E hoje nesse seminário eu queria que todos tivessem assim bastante piedade, porque nós vamos concentrar mais nesse aspecto do suor, do trabalho, da tentativa, da preparação, do estudo, do pensamento, da reflexão que precisa ser feito antes de nós vermos brilhar o sol da beleza poética do Sermão da Montanha, ou antes de nós vermos a luz da verdade, da caridade, da salvação, né, da edificação e da regeneração das nossas almas. Então, o estudo que nós pensamos hoje, ele está mais voltado para aquele momento de reflexão, de compreensão do panorama histórico em que Jesus está inserido, de um estudo comparado das religiões, ou seja, aquilo em que cada uma das religiões, a gente tirou alguns exemplos, claro que não vamos falar de tantas, mas aquilo em que cada uma contribui e qual seria a especificidade do cristianismo. E, através desse percurso, talvez um pouco mais pelas beiradas, eu espero que fique claro que ele, na verdade, não tira o foco, mas ele aumenta a chama da figura, da doutrina, do comportamento, do exemplo moral de Jesus, que vocês vão poder deduzir sozinhos depois. Entretanto, claro, no momento que tiver perguntas, eu queria que vocês participassem bastante e que vocês tentassem puxar o foco naturalmente para aquilo que é mais do interesse de vocês. Muito bem. Se a gente for pensar assim num panorama da história da humanidade, a gente vai ver que a humanidade ela vive o conflito em vários níveis, mas um aspecto em que a humanidade vive um conflito muito claro, muito repetido e repetitivo até, e esse conflito ele acaba dominando a história da humanidade, é a religião, é o aspecto espiritual, é o conflito entre os desinteressados ou os indiferentes em matéria de espiritualidade, de religião, e os interessados, os contaminados, os empolgados, aqueles que foram de alguma forma acesos pela chama e que querem desesperadamente, às vezes, transmitir por amor, por fazerem a comparação entre o seu eu velho e o seu novo eu, por um senso de missão, mas essas pessoas querem desesperadamente transmitir essa chama da espiritualidade para as outras. E nós notamos isso facilmente na sociedade, nós percebemos, às vezes em conversas banais, eu vim com o Orestes conversando, né, sobre a cidade, sobre a vida, sobre as nossas vidas particulares, né? E é interessante como a gente observou que em muitíssimas ocasiões a gente se incomoda de a pessoa ouvir a mensagem e permanecer completamente indiferente,
E aquilo para ela não faz nenhum sentido, é completamente irrelevante para ela. Ou pelo menos parece que é. E, bom, não que quem acredita em alguma coisa, ou quem está buscando um sentido espiritual para a vida, tenha nenhuma vantagem, né, em nenhum sentido, mas é mais animador. A gente vê pelo menos beleza no horizonte da vida, no horizonte do que a gente está fazendo, apesar de todos os sacrifícios, apesar de todos os erros que a gente comete e tal. E essa história, que é uma história totalmente presente do século XX, ela se repete nos últimos muitos milhares de anos. A história humana é uma história de contato com o mundo espiritual. A literatura espiritual atesta isso. Se a gente for ler, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, a gente vai ver que a formação do ser humano, ela é uma formação em que há a coparticipação do mundo espiritual. Ao passo que com os animais isso não acontece, ou só acontece de uma maneira passiva, né? Os espíritos, os ministros divinos, eles interagem com os animais num sentido mais cirúrgico, no sentido mais do planejamento. Quando surge a raça humana, os espíritos eles interagem já no sentido da comunicação, do intercâmbio, da troca de experiências e também, principalmente, nas trocas afetivas, os laços afetivos daqueles que morrem mais cedo e que deixam os do lado de cá, os encarnados desconsolados, e os levam a erigir templos, criar rituais, criar religiões, muitas vezes marcadas pela superstição, muitas vezes marcadas pelo ritualismo material, por tentativas de controlar a natureza de uma maneira mágica, que naturalmente são compatíveis, são ideias compatíveis com o intelecto ainda em formação do homem das cavernas, das sociedades muito primitivas da Idade da Pedra. Mas por trás dessas expressões muito primitivas estão, obviamente, a realidade dos contatos, das inter-relações, dos relacionamentos com outras inteligências, com outros corações. Muito bem. Se nós observarmos a passagem dos primatas ou dos hominídeos, os primeiros hominídeos, vamos dizer, para o Homo erectus ou para a espécie humana, a gente vai observar que algumas das coisas mais marcantes que diferenciam o homem dos outros hominídeos ainda semi-humanos, que ainda eram mais primatas do que seres humanos, embora eles já conseguissem criar algumas ferramentas muito rudimentares, lascar uma pedra, apontar um pau para espetar um animal, uma coisa assim. O Homo sapiens, que surgiu aproximadamente há 120 mil anos, e que é o ser humano moderno, é o ser humano que nós somos, é a criatura diferenciada, e que é a que a gente compreende melhor, porque os outros desapareceram, ele começou a fazer, desde que ele surgiu na Terra, uma coisa muito diferente. A primeira expressão artística da humanidade que a gente tem notícia tem talvez 70, 80 mil anos de idade. E é uma figura religiosa. É uma estatueta de um homem com cabeça de leão e que tinha o propósito de ser adorada ou de representar um ser sobrenatural. As primeiras pinturas de cavernas, pinturas rupestres que nós conhecemos, datadas mais ou menos de 30 a 40 mil anos de idade, então realmente um horizonte temporal que faz a nossa distância para o Egito parecer banal, né? 40 mil anos atrás, são pinturas religiosas, evidenciam a importância do caráter sagrado da vivência daquelas pessoas de 40 mil anos atrás. Agora imaginemos nós qual é que é a linguagem de uma pessoa de 40 mil anos atrás. Se hoje nós estamos lutando para alfabetizar a nossa nação, né, para dar a algumas almas a primeira experiência, na primeira encarnação, que o sujeito vai ter uma experiência com a escrita,
com os códigos mais complexos de símbolos, com as referências da matemática. Às vezes, para muitos, essa é a primeira experiência. Para outros é a segunda, é a terceira. Mas provavelmente para nenhum de nós é a 20ª ou a 15ª, porque nós temos muito pouco tempo de civilização. A grande maioria do planeta não dominava a escrita há 500 anos atrás ou há 1000 anos atrás. Então é muito improvável que nós tenhamos almas que estão muito acostumadas à civilidade ou à urbanidade. Se nós formos pensar em linguajar, nós também estamos lutando para refinar o nosso linguajar, disciplinar a nossa fala, domesticar impulsos animalescos das nossas expressões. E como será que uma pessoa se comportava há 40 mil anos atrás? Se a gente vê aqueles filmes da Idade Média, ou aqueles filmes assim da Grécia Antiga, do Egito Antigo, a gente vai ver que as pessoas são extremamente rudes, com raras exceções. E isso foi há 2, 3, 4 mil anos. Então a gente está falando de um horizonte de 10 vezes mais antigo do que as pirâmides. Como que era esse ser humano? Ele parecia um ser humano? Como que ele se comportava? O que ele achava sobre ética, por exemplo? O que ele achava sobre política? Hoje, nós já estamos muito mais depurados e refinados nesses aspectos todos. Mas esse ser humano extremamente selvagem, de 40 mil anos atrás, ele via como preocupação máxima da sua vida a mesma coisa que hoje nós vemos como a preocupação máxima das nossas vidas. Isso continuou igual. Nós continuamos olhando para o céu, continuamos olhando para nós mesmos e especulando ou tateando os primórdios de uma ciência da imortalidade, os primórdios de um saber, de um conhecimento sobre Deus, sobre o infinito, sobre o absoluto Espírito que rege as nossas vidas, que garante o sentido da nossa existência, que garante o sentido da justiça, da moralidade, do bem e também nos dá a beleza, né, imbui de beleza a criação, que dá realmente o sentido para todas as coisas, num sentido mais do que religioso, num sentido estético, existencial, psicológico, que nos alivia, que nos consola. Então, isso é a unanimidade. Entretanto, das expressões muito primitivas, indígenas ou ritualísticas, ou dos totens, daquelas danças em torno da fogueira, que já propiciam experiências místicas, às vezes, muito impressionantes, muito exuberantes, e que são praticadas até os dias de hoje, com raras modificações, com poucas modificações, em algumas comunidades mais isoladas, né, povos indígenas na Sibéria, por exemplo, na África, no Brasil mesmo, no interior da Amazônia, né, no Peru, etc. e tal. Esses rudimentos de religiosidade já mostram que as experiências espirituais, as experiências mediúnicas e também as experiências de fé, que são coisas levemente diferentes, elas são muito intensas, são muito transformadoras e renovam a vida da pessoa. O sujeito sai de uma experiência religiosa, não interessa qual que seja a sua religião, geralmente abalado, modificado, instigado e às vezes totalmente transformado. Há uma pesquisa muito recente de um epidemiologista da Faculdade de Medicina de Harvard, professor Tyler Vanderwille, que diz o seguinte, na pesquisa dele, levanta a importância das experiências em comunidades religiosas para as pessoas. As pessoas em massa que frequentam comunidades religiosas ou que alegam ter alguma experiência de tipo mais espiritual, elas dizem que aquilo é promotor de sentido para a sua vida. E que, principalmente, a frequentação a comunidades religiosas, e aqui é interessante porque a pesquisa não faz distinção entre mesquitas, sinagogas, igrejas católicas ou protestantes, né? A frequentação a uma comunidade religiosa,
que é o que a gente está fazendo agora, é um fator mais promotor da saúde, ou seja, evita de maneira mais eficiente a mortalidade de todas as causas, de todo o espectro de mortalidade estudado pela medicina, né? Tirando acidentes, mas mortalidade de infarto, câncer, qualquer tipo de doença imunossupressora, né, autoimune, todos os fatores de mortalidade, né, estudados pela ciência, eles diminuem até 40% através da frequentação a uma comunidade religiosa. Isso foram pesquisas feitas com até 80 mil pessoas. Então, pesquisas que são estatisticamente muito exatas, quase impossíveis da gente contestar, a não ser que o método esteja errado. Só que o sujeito é realmente extraordinário, é um pesquisador que é muito bom de estatística e que tem, assim, inaugurado novos avanços nesse campo. Então, se a frequentação a um grupo religioso transforma as vidas das pessoas, cabe a gente perguntar por quê? O que acontece numa comunidade religiosa? Será que é o estudo? Será que a pessoa aprende assim, não matarás, né? Sei lá, fazer ao bem não importa quem, ou então faça ao outro que você gostaria que te fizesse. Muito bem, e a partir daí ela tem a vida melhorada e tem 40% mais de chance de sobreviver a quase qualquer doença? Será que é isso? Ou será que não é antes uma experiência sentimental, uma experiência mais do coração? Será que é a música? Será que é a oração? Será que a oração em conjunto ela é diferente, uma experiência para o ser humano diferente da oração solitária no nosso quarto à noite? Será que a energia, a vibração que nós produzimos em coletividade não é maior, não é diferente? Será que há uma influência de fora? Então, isso é o que a ciência, né, os cientistas se perguntam a respeito da intensa diferença que as comunidades religiosas têm sobre a saúde das pessoas, em média estatística, ao longo de vários anos. Né? Tem grupos que são acompanhados há 15 anos e a média de qualidade de vida da pessoa, a média de sobrevivência a acidente vascular cerebral, infarto, etc., câncer e tal, aumenta muito comparado a pessoas que ou não são religiosas, ou as pessoas também que são religiosas e não frequentam comunidades. Elas têm médias piores do que as pessoas que frequentam uma comunidade. Então, a conclusão desse pesquisador foi a seguinte: eu não sei. É uma conclusão muito comum na ciência, né? Eu não sei, mas é muito provável que o que faça mais diferença seja a soma de todos esses fatores. Porque quando a gente isola a música, a pessoa escuta boa música, faz uma diferença minúscula. Quando você isola a oração e você pergunta para a pessoa, você frequenta uma comunidade? Não. Mas você faz orações? Sim. Vamos ver qual é a diferença desse grupo para o outro grupo. A diferença do grupo que faz orações é uma diferença pouco significativa. É o contato social? Será que a pessoa na comunidade religiosa ela faz mais amigos? Ou ela cria ligações e relacionamentos mais profundos? Aí comparou-se com pessoas que estão muito satisfeitas com um grande número de amigos, que alegam ter amigos para quem elas podem contar qualquer tipo de coisa, e a pessoa tem uma melhora muito pouco expressiva. E quando você soma todos esses fatores, a música, a oração, a amizade, a recomendação de fazer coisas boas, a mensagem de esperança, a mensagem de fé, que aumenta a capacidade da pessoa resistir a ataques depressivos, de ansiedade, ou a pensamentos suicidas. Quando você junta tudo isso, soma todos esses fatores, a soma é menor do que frequentar uma instituição religiosa. Então, os próprios cientistas que estavam fazendo a pesquisa ficaram chocados e disseram, olha, tem alguma parte da história que não dá para explicar, que a gente não sabe exatamente qual é, mas é recomendável que as pessoas se reúnam em grupos, sociedades, agremiações religiosas. Isso faz bem para a saúde, de alguma forma, ainda não
corretamente compreendida, ainda não explicada. Então, esse elemento do ser humano de buscar um sagrado, de sentir que há algo maior, algo sublime, algo que dá sentido à sua vida, e também o elemento de transformar essa busca em atitudes e juntar outras pessoas que estão buscando a mesma coisa e juntos fazerem alguma coisa diferente, isso é extremamente humano. É tão humano e é tão benéfico que esse momento, essa união, essa reunião das comunidades religiosas não irá desaparecer. Só desapareceria se fosse uma coisa negativa, uma coisa sem sentido, como, naturalmente, pessoas antirreligiosas pensam, né? Um mero fruto da superstição, da falta de racionalidade, da falta de reflexão, que faz com que a gente venha aqui falar sobre passes de mágica feitos há 2000 anos atrás na Palestina por um mágico, um ilusionista, que foi Jesus, alguma coisa mais ou menos assim. Então, a perspectiva materialista, ela só tem essa resposta para o fato de as comunidades religiosas existirem, para o fato de as comunidades de fé existirem. Entretanto, essa resposta ela contradiz os benefícios concretos e comprováveis, até cientificamente, da vida religiosa. Um outro pesquisador, chamado Rodney Stark, analisando o desenvolvimento do cristianismo, ele é um sociólogo da religião, então ele também faz pesquisas estatísticas e pesquisas também qualitativas, às vezes, sobre o que as pessoas acham que elas vieram fazer numa igreja. Na sua opinião, o que você está fazendo aqui? Por que você veio? Para que você veio? Qual é o seu propósito aqui? E foi perguntando para as pessoas e observou o seguinte na pesquisa dele. É mais comum as pessoas virem a uma comunidade religiosa através de um amigo ou um parente querido, uma pessoa de confiança, em que a pessoa confia realmente como uma pessoa sensata, bondosa, equilibrada e que a trouxe, do que por qualquer outro motivo. Quando o cara estiver sofrendo, ou ele estiver em desespero, ele passar na frente de uma igreja, ele dificilmente vai entrar. Raramente esse é o motivo pelo qual a pessoa entra porta dentro de um centro, por exemplo. Ela entra porque ela, além de estar, às vezes, com uma dificuldade, ou às vezes, além de estar com uma curiosidade a respeito do que acontece depois da morte do corpo, ela também tem pelo menos uma referência de uma pessoa que é digna, que é sensata, que não é maluca, e que recomendou a ela, ou que exemplificou para ela que esse espaço, né, o centro espírita, é um bom espaço para se estar. É um espaço onde não vai acontecer nada esquisito, não vai se dizer nada insano e não vai se fazer nada indecente ou imoral. Se a pessoa não confiar nisso, dificilmente ela entra. Isso também é um estudo científico, né? Um estudo sociológico, muitos questionários aplicados a muitas e muitas e muitas pessoas. E o Rodney Stark chega a dizer o seguinte: pela progressão do cristianismo no mundo antigo, a gente tem como concluir que o cristianismo não foi um fenômeno de viralização de uma fé que contaminou o mundo inteiro de uma forma assim rápida e se alastrou de uma forma anormal. Pelo contrário, ele progrediu de uma forma totalmente esperada para qualquer outro grupo religioso novo, só que com a diferença de que não parou de crescer. Então, o que diferencia o cristianismo como uma grande religião, uma religião que tem muitos membros na Coreia, nas Filipinas, no Congo e, ao mesmo tempo, no Peru e na Itália. Em todos os continentes, nós temos um grande número de cristãos. É a religião que tem melhor distribuição de fiéis ao redor do mundo, enquanto que em outros grupos nós temos a concentração entre povos do deserto, de climas muito específicos, ou entre
chineses apenas, ou entre hindus apenas. Então, as demais religiões, elas parecem ser mais orientadas a uma cultura específica ou a um tipo de vivência, um tipo de ambiente específico. Ao passo que o cristianismo, ele está equanimemente, igualmente distribuído para todas as regiões, todas as mais diferentes culturas, os mais diferentes cenários de fundo. Você tem no Alasca e você tem no México. Você tem na Índia e você tem no Irã. Né? Mesmo que microcomunidades, elas estão ali sobrevivendo muito bem. Às vezes, não sendo atacadas de fora, estão muito saudáveis por seus próprios méritos. Então, a gente pode observar o seguinte: a religião como um todo, mas o cristianismo em particular, ele cresceu de uma forma estável, provavelmente através desse método, que é o método através do qual as religiões crescem, principalmente, que é a propagação boca a boca, um a um, não é com palestra, não é com grandes movimentos, não é pregando na praça pública, nem com microfone e nem antigamente, né, gritando na rua, que as pessoas faziam um grande número de conversões. Às vezes isso até chama a pessoa para o templo e na vivência ali do templo a pessoa desiste, desencanta, desinteressa e vai embora. O que faz a pessoa ficar e se tornar ela também um outro propagador da religião ou de uma mensagem espiritual é o fato de uma pessoa ou várias pessoas nobres, dignas, que são merecedoras de admiração, terem conquistado aquela nova, aquele novo fiel para aquele grupo, e esse novo fiel ele vai tentar também passar a mensagem seguindo os preceitos de tentar ser digno, merecedor de admiração, sensato e assim por diante. Então, a curva de crescimento do cristianismo, ela sugere que as pessoas elas não eram competentes só na época dos apóstolos. Porque na época dos apóstolos, nós tínhamos por volta de 600 a 1000 cristãos. É um número irrelevante. 600 ou 800 ou 1000 cristãos é a mesma coisa que nada para o planeta. Então esse grupo poderia muito bem ter desaparecido. Ou ele poderia ser uma ilha ali no meio do Oriente Médio e nunca ter passado disso. O que fez então as comunidades cristãs continuarem crescendo, os mesmos 3% ao ano ou 2% ao ano, ao longo de séculos, foi o fato de que as próximas gerações, elas também praticavam e exemplificavam a mensagem cristã e conseguiam convencer outras pessoas com quem elas conviviam de que o cristianismo é bom, de que essa mensagem fazia o ser humano melhor, de que ela tornava o ser humano mais digno de alguma forma e que ela oferecia uma consolação real para os sofredores, para os desesperados. Se em algum momento da história, desses 2000 anos de crescimento ininterrupto do cristianismo, em algum momento as pessoas tivessem parado de exemplificar a mensagem de Jesus, parado de copiar Jesus, ou seja, se em algum momento não parecesse que Jesus é o modelo e o guia, as pessoas teriam desistido de entrar nas igrejas ou nos centros espíritas ou nas outras comunidades cristãs e, consequentemente, as que estavam dentro também não conseguiriam, através dessa exemplificação, através do carisma da comunidade, dos relacionamentos, trazer novas pessoas. Então, esse é um elemento absolutamente fundamental. No momento em que a gente parar de fazer isso, o movimento espírita morre. Tudo bem, talvez, né? Não sei se isso é uma catástrofe. Se o cristianismo continuar vivo, a mensagem principal moral continua viva. E a terceira revelação, ou a promessa do Consolador que há de ficar entre nós por toda a eternidade, permanentemente, talvez venha a se manifestar através de outros grupos espiritualistas. A gente não sabe. Porque contagiar o mundo inteiro nós ainda não estamos contagiando.
Por outro lado, o cristianismo como um todo, como um grupo maior que segue o preceito máximo do amor, da entrega, de uma fé que é vibrante e que é energizante, mas que é também mansa, pacifista e que prega o abandono, né, das nossas preocupações, o abandono dos nossos problemas, dos nossos desesperos, às mãos de Deus. Isso só vai ser mantido, claro, se ainda tiver alguém que ouça a mensagem cristã e que seja capaz de seguir ela o suficiente para causar admiração em outras pessoas. Agora, a boa notícia disso tudo é que nós temos essas pessoas. Então, esse é um pouco o spoiler, né? Ou a entrega do final da nossa argumentação, né? O fim a que nós objetivamos, a conclusão da nossa argumentação é essa. Nós temos essas pessoas e nós conseguimos manter a nossa comunidade como uma comunidade de fé porque alguns entre nós, muitos anônimos, muitos de uma maneira discretíssima, quase escondida, alguns são figuras públicas, estão no YouTube, ou então têm numerosos livros escritos, ou então presidem as associações, as federações, né? Essas pessoas elas conseguem fazer crer, convencer um grande número de outras pessoas de que aquela é a mensagem cristã, que a mensagem cristã está viva em nós. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, que a gente tente apontar para essas pessoas, que são as pessoas que melhor exemplificam a mensagem consoladora de Jesus no nosso movimento, e que nós tentemos nos esforçar ao máximo para ser, na medida do nosso possível, também um exemplar de cristão. Não alguém que fala sobre o cristianismo, ou que decora o evangelho, ou que decora o livro dos Espíritos, mas um exemplar de ser humano reformado, de ser humano melhorado, que consegue convencer alguém de que vale a pena entrar no centro espírita, sentar na cadeira e compartilhar essa experiência com outras pessoas. Se isso não acontecer, é a morte. E não sei nem se a morte é ruim, porque nós não temos mais nada a oferecer além disso. O resto é papel, é palavra e gestos, muitas vezes materiais. O que mantém a coisa viva é o fogo da fé, da caridade, da esperança, do amor, e isso não pode ser transmitido para o papel. O papel, ele guarda apontamentos que às vezes nos lembram desses valores, ou então nos fazem até emocionar, uma história nos emociona, mas não pelas palavras, e sim porque naquela história a gente viu uma pessoa nobre, digna, e o comportamento da pessoa nos cativou, nos emocionou. Esse era o preâmbulo, tá, gente? Uma das questões que a gente pode levantar é a seguinte: o mundo recebeu muitas mensagens espirituais, muitas. Entretanto, essas mensagens, elas, por um lado, elas são muito diferentes, e isso nos incomoda, porque a gente vê, olha, existem contradições entre as doutrinas do Buda e as doutrinas de Jesus. Parece haver contradição entre o confucianismo e o taoísmo. E o pior, essas duas religiões são da China, são do mesmo lugar, da mesma matriz cultural. É pior do que uma diferença ou uma aparente contradição entre budismo e cristianismo. Então, mesmo dentro do mesmo lugar, no mesmo século, nós temos o taoísmo, que é uma religião naturalista, voltada para a contemplação, voltada para a passividade, né? Abandone o máximo de tarefas possível, faça apenas uma bem feita, com o maior grau de serenidade possível, o mais lentamente, o mais devagar possível. É a doutrina da harmonização com a natureza. E do outro lado, né, atravessando o rio quase, a gente encontra Confúcio,
sujeito politizado, que não é um eremita com grilos nos cabelos, desgrenhado e a roupa suja de morar numa caverna, mas é o sujeito que tem a abotoadura, cabelo penteado, com coque arrumado, e que vai falar como um ministro, como um chefe de Estado, de uma maneira elegante, com a oratória perfeita. E qual que é a mensagem que Confúcio vai dar? Está lá no livro, literalmente, né? Tomar banho, abotoar até o último botão. Isso é uma coisa muito importante para os chineses, né? O botão solto demonstra desleixo. O sujeito não se autorrespeita, portanto não é digno de respeito. Então, as regras comportamentais são muitas e muito minuciosas. A vida tem que ser toda regrada de uma forma civilizada, urbana, a postura, o gesto, a elegância, as palavras que eu escolho para apresentar a outra pessoa. Tudo isso é cuidado, tudo isso é benevolência. Então, o bem para Lao Tzu, do taoísmo, é estar em harmonia com a natureza, é se comportar quase como um animal, porque o animal está no estado de natureza, e é tranquilo, é sereno. O bem, para Confúcio, na província chinesa do lado, é a perfeição do comportamento social, dos protocolos, seguir os rituais, seguir os padrões. Então, naturalmente, muitas pessoas, elas, por terem um caráter, às vezes, antirreligioso, elas vão dizer o seguinte: a religião é uma invenção. Pois, claro, se eu tenho aqui uma religião que diz que o sujeito tem que pentear o cabelo, e a outra diz que não, que isso é irrelevante. Uma religião, como o judaísmo, por exemplo, diz que não pode comer carne defumada. A outra diz que pode, que é ótimo. Uma diz que não pode comer carne de porco, a outra diz que tanto faz. A outra diz que pode, desde que seja virado para Meca. A outra diz isso, aquilo outro, e aí você vai acumulando um número de diferenças que faz parecer que as religiões são invencionices, são completamente inventadas e criadas por aquela cultura específica. Até certo ponto, essas pessoas não estão erradas, é uma crítica justa, se a gente olhar para esse aspecto mundano da religião, para o aspecto que não é a luz da verdade, não é a luz da consolação, não é o estímulo ao bem, à serenidade, à nobreza, à bondade, à justiça. Se a gente tirar esse aspecto, sobram produtos humanos, igrejas humanas. Um tem um pagode, o outro tem uma igreja, o outro tem uma mesquita. Os três são belos templos, mas aí você entra no pagode, vem aquela nuvem de incenso, que te dá até uma rinite, uma coisa assim. E aí tem um sino tocando, e não pode falar nada, e não tem missa. Aí você entra na outra, tem uma divisão entre homens e mulheres, as mulheres têm que ficar atrás. Aí você entra na outra, é de uma outra maneira completamente diferente, tem que confessar seus pecados ao padre. O padre, a gente acaba descobrindo por experiência, nem sempre é uma pessoa digna de ouvir os nossos segredos mais íntimos. Então as pessoas começam a desconfiar de que a religião é apenas esse produto humano. Ela não conseguiu enxergar, essa pessoa não está errada, mas ela não conseguiu enxergar o aspecto divino daquela mensagem. Porque, infelizmente, a mensagem, quando ela cai do céu na cabeça de um ser humano, ela vira uma mensagem humana. Ela tem ainda um eco, um clarão da espiritualidade, um clarão divino, mas é a mensagem de Confúcio, não tem como negar. É a mensagem de Sócrates. E Sócrates é um sujeito luminoso, de uma sabedoria, de uma bondade, de uma preocupação em melhorar o outro, em levar o conhecimento para o outro, e ao mesmo tempo é um sujeito insuportavelmente chato, é um sujeito provocativo, incômodo, que parece que não vê o limite, assim, que ele deveria parar de incomodar as pessoas e falar assim, mas tudo bem, o importante é também o bem-estar, né? Como aquelas pessoas que a gente conhece, né? A gente conhece hoje em dia muitas dessas pessoas. Elas são boas, mas você começa a falar com elas sobre política, por exemplo,
É uma coisa extraordinária. A pessoa ela começa a se emocionar e adquire um tom, às vezes, um pouco agressivo, muito incisivo. E a gente observa o seguinte, a pessoa é boa, mas nesse aspecto ela não consegue manter o padrão. Ela perde a capacidade de se disciplinar e de manter uma dignidade do caráter, ou manter a bondade, a mansidão, que ela, em outra ocasião, ela prega e ela pratica até razoavelmente bem. Pois bem, parece que Sócrates era assim, um dos sujeitos mais extraordinários que a gente tem na história humana, um dos nossos maiores exemplos. Ele era uma pessoa que, em muitas ocasiões, gerava incômodo, desgosto, mal-estar, e acabava com a festa. E as pessoas iam tristes para casa, ou iam nervosas e não conseguiam dormir, porque a discussão foi muito acalorada. Então a gente pode imaginar, bom, os relatos, claro que não são perfeitos, né? Relatos de 2.500 anos, 2.400 anos, eles não são perfeitíssimos, mas a gente imagina, porque a gente tem vários relatos de discípulos de Sócrates, ou de pessoas que conviveram com Sócrates, e parece que era isso mesmo. Aí a gente vai ver Zaratustra, por exemplo, um outro sujeito dos mais extraordinários que o mundo já viu. Também tem alguns momentos em que a doutrina é meio esquisita. Parece um misticismo assim, meio esotérico, uma coisa que vira e mexe, a gente vê isso retornar para a sociedade também. A gente tem essas recaídas assim, né, no misticismo esotérico. Mas quem? Aí a gente vê aí um profeta israelense, né, os melhores profetas como Elias, por exemplo, sujeito muito bom, muito exemplar, mas mandou arrancar a cabeça das pessoas. Então, quem a gente for observar, né, até o Buda, né, que talvez seja o segundo melhor modelo para a humanidade, ele começa a missão dele abandonando a família, né? Então a gente não está tentando rebaixar essas figuras, a gente está tentando mostrar que, apesar de o sujeito receber a revelação divina, os grandes mestres, os grandes líderes da humanidade ainda são pessoas que, vez ou outra, cometem pequenos erros ou então distorcem partes da interpretação da doutrina divina segundo a sua própria compreensão. Com Jesus, no entanto, e isso não é nenhuma apologia, nenhum tipo de propaganda ou proselitismo sectário ou exclusivista, mas é uma pura análise racional da doutrina do comportamento, tá? Dos relatos que a gente tem, a gente não consegue observar nenhum traço comportamental em desequilíbrio, como a gente pode, às vezes, observar aqui e ali em Sócrates ou em Confúcio. A gente também não consegue observar um momento em que houve um fraquejamento, ou então que o sujeito escorregou, pisou na bola, ou uma parte da doutrina em que a doutrina nos leva a algum lugar ruim, ou então nos leva a alguma coisa confusa, o que a doutrina parece não nos ajudar em nada. Então, esse é o momento em que a nossa razão, não é a nossa fé, opera a favor da figura da imagem de Jesus para a nossa consciência. Porque a gente, analisando as várias religiões, todos estão convidados a fazer esse exercício, vamos ler os Analectos do Confúcio, vamos ler o Bhagavad Gita, que são leituras importantíssimas e que, lamentavelmente, a gente que é espírita muitas vezes não faz. Às vezes a gente não conhece nem o Velho Testamento, né? Só conhece o Evangelho e as epístolas. E quando a gente vai estudar a fundo, a gente vai achar um Bezerra de Menezes, por exemplo, num artigo, dizendo o seguinte, que, olha só, Bezerra de Menezes, encarnado, tá? Que não tem nem como pôr a culpa no médium, dizer que foi o médium que disse. Não, é Bezerra de Menezes encarnado, escrevendo para um jornal, ele diz o seguinte: Bhagavad Gita é um livro tão luminoso, tão elevado, que até mesmo a Bíblia talvez não se lhe compare. Isso é o Bezerra de Menezes falando, sujeito que entendia da coisa, né?
Aí ele diz, esse é um livro tão grande, tão sublime, tão glorioso, luminoso, que até mesmo a Bíblia dificilmente faz frente ou se compara com ele. Então nós temos, quando a gente conhece, né, nós temos livros sagrados os mais extraordinários, repositório de sabedoria, de bem, de virtude, que são realmente condutores do progresso da humanidade, às vezes muito antes da vinda de Jesus. Entretanto, quando a gente faz a análise do todo da obra, a gente vai observar o seguinte: quase todas as outras mensagens espirituais, elas têm, sem nenhum demérito, elas podem cair em algum tipo de pequeno problema ou simplesmente não apresentar o número de distintivos, o número de caracteres de superioridade que a mensagem, que a presença, que a figura de Jesus apresenta. Entre eles, por exemplo, para a gente resumir a coisa, né, a doutrina moral, às vezes ela é relativa, às vezes ela é cultural. A de Jesus não é, até porque Jesus evita nos oferecer mandamentos dogmáticos. Observe o seguinte, Jesus é muito inteligente, muito estratégico ao criar os seus mandamentos, porque são mandamentos bem flexíveis. Faça ao outro o que você gostaria que ele te fizesse nessa situação. Que mandamento é esse? O que ele está mandando você fazer? É uma coisa específica? Não é. É uma coisa que pode depender da situação, depende um pouco de você. E o mais interessante, te força a pensar o que eu gostaria de receber nessa situação. O que eu deveria estar fazendo para o outro? Você vai agir, você vai se comportar conforme a tua consciência. Não há no cristianismo mandamentos específicos. Jesus não chega para as pessoas e diz o seguinte: adultério é horrível, é pecado. Não, ele discretamente, num determinado momento, ele diz o seguinte: aquele que olhar para uma pessoa com má intenção já cometeu adultério com ela. Ou seja, ele só explicou a situação, ele não proibiu. E o bom discípulo de Jesus, ele também não vai ter uma lista de proibições. O que o Paulo vai dizer? Bom, vê tudo, observa tudo, estuda, ouve tudo e julgue por você mesmo. O que é que convém e o que é que não convém. O que é lícito, o que é ilícito. Então, o cristianismo, de uma forma até filosófica, através de uma estratégia das mais sensatas, das mais sábias, coloca sob a responsabilidade do ouvinte o critério de decisão do que é moral e do que é imoral. Ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas. Aliás, ama o próximo como a ti mesmo. Aí cada um vai para dentro de si, não vai para o livro buscar na letra. Cada um vai para dentro de si buscar como eu amo a mim mesmo, tentar entender como eu amo a mim mesmo, tentar sentir o que é melhor para mim, qual que é o caminho do progresso, o que é o caminho da felicidade. E a partir disso, eu vou tentar medir como que eu devo agir em relação ao outro. Então é uma mensagem de uma profundidade filosófica extrema. Por outro lado, a gente poderia dizer o seguinte: quantos outros missionários da humanidade foram anunciados como Salvador, como Messias, como caminho, como o enviado especial de Deus para instruir a humanidade? Muitos vieram, muitos aparentemente nem sabiam que eram missionários, e num determinado momento da vida o cara tem um estalo, e o sujeito diz assim: não, eu vou largar essa vida aqui, eu vou sair desse palácio e eu vou dedicar minha vida à espiritualidade. O outro era militar, né, cavaleiro andante, preparando para ir para as cruzadas, gente. Preocupado com as meninas que passavam na janela dele. E de repente ele larga tudo e vira quem? Vira São Francisco.
É uma reforma, uma mudança das mais extraordinárias da história. Santo Agostinho, a mesma coisa. O sujeito era um playboy, era mulherengo, era gastador, era membro de gangue de jovem. E ia assistir a luta dos gladiadores nas arenas, nos estádios, que terminam em morte. E ficava lá comemorando a morte das pessoas. E num determinado momento, né, para mais dos 30, 35 anos, o sujeito vai cair a ficha e vai dizer: acho que eu estou gastando meu tempo e desperdiçando minha vida com umas coisas que não vale muito e não vai me levar muito para lugar nenhum. E começa a se reformar, começa a se transformar, se torna uma das pessoas mais extraordinárias, um dos modelos comportamentais da humanidade. Mas esse sujeito, ele foi anunciado? Ele chegou já sabendo? Ele com 10 anos era mestre no templo de Jerusalém? E discutia com os doutores da lei? Não. Ele estudou, ele fez 1000 reflexões, 1000 meditações, interiorizou as mensagens espirituais e num determinado momento, depois de muitas crises e muitos sacrifícios, ele finalmente chegou a um estado de maturidade espiritual, numa idade em que Jesus já estava morto, né? Jesus, na mesma idade, já tinha sido crucificado. E Agostinho vai se converter mais ou menos nessa faixa de idade. Então, quando a gente compara os grandes santos, os grandes chefes de religião, os grandes profetas da humanidade, a gente vai observar que comportamentalmente, em termos da qualidade da doutrina, ser menos dogmática, menos autoritária e, ao mesmo tempo, diz mais, nos prepara mais, nos provoca mais, nos modifica mais. O comportamento todo marcado por sinais que eram os milagres, que eram fenômenos impossíveis e também desse ponto de vista fenomênico é o maior médium que a humanidade já viu, talvez jamais vai ver, é aquele que tem o maior número de faculdades, algumas que a gente nunca viu depois serem repetidas, alguns fenômenos que só Jesus conseguiu operar e outros que são mais bem conhecidos, mas que aconteciam à torto e direito com ele, ou através dele, ou por intermédio dele, comunica a autoridade aos discípulos para fazerem as coisas que ele faz, e o discípulo só consegue enquanto faz em nome dele. Quando a gente junta tudo isso num pacote, a coisa é grande. Existe alguma coisa que aconteceu naquele momento, 2000 anos atrás, em Israel, em Jerusalém, na Palestina, e que foi uma coisa sui generis, suficiente para mudar o calendário da humanidade para antes e depois dele, suficiente para contaminar o maior número de fiéis do mundo, criar a maior religião do mundo, para, sim, cometerem muitos erros. Muitas igrejas tomaram caminhos tortuosos, mas no final das contas, a gente tem, inclusive, aprendido com esses erros, nos corrigido, e as igrejas de hoje não são as igrejas de 200 anos atrás ou de 1000 anos atrás, né? Se reformaram, amadureceram, cresceram através da própria reflexão, do uso, da aplicação constante da própria doutrina, da responsabilização individual que Jesus deixou aos seus próprios erros, e hoje nós temos um mundo que é inimaginável para 2000 anos atrás. Porque quando a gente pensa assim, mas os apóstolos, aquelas pessoas também extraordinárias, né? Devia ser tudo mais fácil naquela época, porque imagina você conviver com Pedro, imagina você conviver com Paulo. Mas os apóstolos, que eram sim pessoas extraordinárias, a maioria das coisas que Jesus dizia, eles não acreditavam. Eles duvidavam. Eles achavam que era impossível. Não, mestre, né? A gente gosta de você, a gente sabe que você é bonzinho, mas o cara está morto. Acabou. Esse cara, esse outro aqui, deixa eu explicar, Jesus. Ele é cego.
É de nascença, os olhos dele estão danificados, as pernas dele não funcionam, a coluna. É impossível. Raras vezes no Evangelho a gente vai encontrar os apóstolos dizendo assim, Jesus pode tudo, está tranquilo, esse aqui é Jesus, ele faz as coisas acontecerem. Os apóstolos, pelo contrário, eles ficam em choque diante de muitos dos milagres. Eles duvidam, eles questionam. Mas tem certeza, mestre? Você vai se entregar para o soldado? Deixa eu ir lá que eu dou uma espadada na cara dele. Então, por mais que os apóstolos fossem, sim, almas muito elevadas, muito grandes, muito nobres, eles eram sujeitos muito rústicos. E a cultura judaica da época, e o mundo naquela época, que nunca tinha visto um Jesus, o mundo não estava preparado para alguém que curasse um aleijado de nascença, um cego de nascença, para alguém que ressuscitasse alguém que tinha sido sepultado, para alguém que retornasse da morte e aparecesse fisicamente para ser apalpado pelas pessoas, para alguém que andasse sobre as águas, que lesse os pensamentos das pessoas. As pessoas já tinham ouvido falar um pouco de milagres, de profetas, mas elas ficavam em choque quando isso acontecia. E hoje, sem ver Jesus, sem conhecer Jesus, quantos milhões de pessoas acreditam por conta dessa mensagem, por conta dos testemunhos dos apóstolos, por conta dos testemunhos da primeira comunidade cristã, que isso é possível. Milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas acreditam que essas coisas aconteceram. Elas não viram, elas não conviveram com Jesus, não aconteceu nenhum milagre na sua vida, mas essas pessoas, aqui e agora, no mundo moderno, 2000 anos depois, estão cristianizadas, estão evangelizadas, estão espiritualizadas e acreditam que o espírito vence a matéria e vence a morte. Vamos parar um pouquinho para fazer as perguntas? Ótimo. Isso também me incomoda muito. Inclusive, quando eu me coloco essa questão, quando outra pessoa me coloca essa questão, eu sempre penso isso. Poxa, mas isso que a gente está fazendo é tão especial, isso tinha que durar para sempre, tinha que crescer e tinha que se alastrar pelo mundo. Entretanto, por algum motivo, não é isso que a gente está fazendo. A gente sente que isso é especial, mas a gente não sai por aí como missionários saem para a África, ou para a China, ou para o Irã, para tentar criar centros espíritas pelo mundo afora e espalhar a mensagem pelo mundo todo. Outras pessoas, em outras fases, né, do nascimento do espiritismo, fizeram isso. Hoje em dia, eu acho que as coisas esfriaram. E nós precisamos entender até que ponto isso é ruim e até que ponto é bom. Pode não ser tão ruim também. Pode ser que seja um grande momento da consolidação desses valores, das crenças, do conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a doutrina espírita, dentro de nós. E que nós vamos voltar depois, amanhã, para uma outra geração, que vai ser a geração que vai levar isso para a Ásia, para a África, para o Alasca, alguma coisa assim. Entretanto, não é isso que está acontecendo. Isso também me incomoda um pouco, né? Me incomoda o fato de a gente não estar, digamos assim, fazendo o bolo crescer, né? Nem às vezes nas nossas cidades, com pessoas que a gente conhece no nosso trabalho, com parentes, com amigos, né? Que mostrando assim um certo desinteresse, a gente diz, então deixa para lá. E por um lado, isso é nobre e é respeitoso, e é interessante que assim, é um valor que a gente aprendeu no mundo moderno, né? A liberdade religiosa, a liberdade de consciência, e a gente deixa a pessoa com as crenças dela, mas em muitos casos é também um pouco de preguiça e um pouco de falta de coragem de a gente virar para a pessoa e dizer, olha, de maneira muito despretensiosa, eu acho que a gente tem uma explicação para esses problemas aí que você está me contando. Eu vou te contar uma história, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar de presente esse livro. Eu acho que do que a gente ouve das gerações passadas, isso era muito mais feito do que hoje. Nós estamos perdendo
a convicção firme de que essa é uma doutrina, uma filosofia que pode melhorar a vida das pessoas. Porque se a gente tem essa convicção, se a gente acha que isso pode melhorar a vida das pessoas, é a nossa obrigação moral levar isso para as pessoas. A gente não pode esperar que a pessoa tropece no espiritismo porque é o momento dela, ou por sorte, ou porque alguém favoreceu, ou porque alguém inspirou ela a entrar no centro espírita pela primeira vez. A gente tem que convidar as pessoas. Não é ser chato, não é ser insistente, não é ultrapassar os limites privados assim, né, da intimidade de cada um, sendo aquele pregador ou aquele propagandista fundamentalista, mais fanático, né, que é realmente um incômodo para todos, mas é pelo menos não sendo desanimado o suficiente, não tendo a falta de convicção de que um convite desse pode ajudar uma pessoa, pode tornar a vida de uma pessoa melhor. Poxa, se a gente acredita que o convite vai abrir uma possibilidade para a pessoa ser mais feliz, para a pessoa superar o sofrimento, superar vícios e defeitos que ela tem, por que a gente não está chamando as pessoas? Por que a gente não pega a pessoa pelo braço e fala assim, não, vamos lá sim, você vai gostar muito. Muita gente entra em qualquer outra igreja por aí afora por essa razão. Muita gente entra para o movimento Hare Krishna porque, ao invés de tocarem a música só no templo, eles saem pela rua tocando a música. E a música é bonitinha, é agradável, a pessoa vai seguindo. Eu já vi isso acontecer diante dos meus olhos. As pessoas param e vem um grupo ali tocando, uma bandinha tocando na praça, e falam, o que é isso aí? É uma banda? Não, a gente está rezando para Deus, está cantando para Deus. As pessoas ficam emocionadas e saem seguindo o grupo. Onde vocês estão indo? É ali o templo, Hare Krishna. E é assim que acontece. As pessoas querem isso. As pessoas querem ser convidadas, se for para uma vida melhor. Então cabe a pergunta, a gente acha que a gente está convidando alguém para uma vida melhor quando a gente convida a pessoa para o centro espírita? Se a gente achar que não, aí não deve convidar mesmo não, tá, gente? Mas se a gente achar que sim, né? Eu acho que sim, né? A gente tem que ser mais empolgado e empolgante com as pessoas que a gente convive. Eu não sei se foi na direção do que você queria ouvir, tá? Claro que sim, né? Mas assim, de uma certa maneira, a gente milita pelo movimento espírita ou a gente milita pela verdade? Eu acho que a gente também, em primeiro lugar, a gente milita pela verdade. Eu acho que assim, isso é alguma coisa que a gente tem assim de especial no espiritismo, que entre a verdade e nós acreditamos que a gente deve ficar com a verdade. Que a gente não deve preservar os nossos costumes, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, nem mesmo a doutrina, contra o progresso da humanidade, o progresso da ciência, o progresso da civilização. Né? Tudo isso é inevitável, né? Nós acreditamos que é uma marcha inevitável do crescimento dos espíritos do mundo inteiro e que vai fatalmente conduzir a esse florescimento, a esse resplandecer da verdade. Então, em primeiro lugar, a gente milita em favor dela, em favor do nascimento, do crescimento da verdade no mundo. Aquilo em que nós podemos contribuir enquanto movimento em favor da verdade, vamos fazer com força total. Aquilo em que o movimento talvez não puder contribuir, sei lá, por exemplo, avanços da medicina. O movimento pode contribuir muito pouco com isso. Vamos aplaudir, estimular e apoiar a ciência, a medicina, o crescimento, o aperfeiçoamento das relações sociais, da sociedade, reformas políticas. Então, são muitas frentes e que não estão todas incluídas ou não são todas abrangidas mesmo pelo movimento espírita. Entretanto, ao mesmo tempo, a doutrina espírita diz que nós devemos nos ocupar e nos preocupar com todas essas dimensões do progresso. Nós devemos estimular e aplaudir e incentivar os avanços na medicina, os avanços políticos, os avanços sociais, os avanços na economia, etc, etc, etc. Quer dizer, realmente a universalização da mensagem
que talvez para nós tenha parecido, até erroneamente para nós, uma coisa exclusiva, ela passa por nós nos desencapsularmos, né? A gente sair do casulo e irmos para o mundo, para o confrontamento social também. Exatamente, exatamente. Ela faz diferença na nossa vida? Essa é a questão. Se ela faz, eu garanto, você vai ter a convicção de chamar outra pessoa e vai falar, olha, isso é muito bom. Isso te transforma de uma pessoa ruim numa pessoa boa. Né? Como é que você vai ter essa convicção de dizer isso para uma outra pessoa? Se isso aconteceu com você. Se você não se transformou, se você não melhorou, se você não superou, não inibiu os seus vícios, as suas baixezas, os seus defeitos, em certa medida, né, gente? Sem aqui complexo de super-homem, né? A santidade, a transformação total, porque quem espera isso também enlouquece, se frustra e acaba abandonando qualquer projeto, porque a gente não chega na excelência, na glória das virtudes todas, e se o sujeito tem essa expectativa, ou coloca esse peso sobre os ombros dos outros, né? Aí tem aquelas frases assim, extremamente infelizes, eu esperava mais de você. E que a única resposta justa para essa frase é, nossa, que ruim, né? Que problema seu, né? Porque, com certeza, isso é um defeito da visão da pessoa, né? E a pessoa que também espera demais dela, ela muitas vezes não vai resistir aos seus tombos. Isso é muito perigoso. E a gente conhece essas pessoas, a gente vê pessoas que eram pessoas animadas, esperançosas, e num determinado momento a pessoa cai porque o mundo tem vários convites, o mundo é tentador, o mundo é corruptor, ele desvia o foco, ele cansa, ele desanima, e aí o sujeito cai, e aí ele vai dizer o seguinte, ele olha no espelho morto de vergonha e vai dizer, nunca mais. Isso não me ajudou em nada, não me adiantou de nada. Nunca mais eu volto para esse lugar, para esse grupo. Né? Porque o sujeito ele viu o que ele não estava preparado, não queria ver, que era a continuidade da humanidade dele. Só que isso é inevitável, o sujeito vai continuar humano, ele vai continuar errando. Todos os dias a gente vai continuar tendo maus pensamentos, a palavra ruim chega na língua e você morde a língua, trinca os dentes para ela não sair. Essa é a luta, esse é o dia a dia. E a gente está nisso há 2, 3 mil anos. O negócio não é mole, não. É guerra interna, de mim contra mim mesmo. É o Paulo lá. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, o que eu estou doido para evitar, o que eu tento fugir, que eu sei que é ruim, eu vou lá e faço. Isso é a natureza humana, esse é o estado que a gente está. Entretanto, você não pode nem ser cego para isso, ser um ingênuo que vai achar que, não, agora eu sou espírita, né? Então eu vou andar nas nuvens e vou ter o desodorante perpétuo de rosas sem precisar fazer nada. Isso nunca vai acontecer. Por outro lado, a gente não pode perder a convicção, o ânimo, a fé, a esperança de ver que está melhorando, está mudando, a gente está crescendo. Com toda angústia, com sangue, suor e lágrimas, a gente está arrancando coisas ruins de nós, que pode ser que leve mais séculos para a gente tirar. Então a gente não pode desanimar, mas tem que ver o lado bom também, tem que ver o que já foi conquistado. Tem uma frase espetacular do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade diz o seguinte, para mim, a melhor frase de toda a codificação, a que eu repito para mim mesmo o tempo todo. Quando o Espírito da Verdade, ele meio que nas entrelinhas, ele diz o seguinte, que ele não espera de nós grandes coisas, mas que nós façamos silêncio às nossas dissensões, ou seja, aos nossos conflitos, as picuinhas, as briguinhas, as antipatias,
Ah, não gosto muito desse grupo, esse pessoal tal, é mais assim, mais assado, eles votam no fulano, tal. Se você fizer silêncio a essas disenções, a esse burburinho de baixo nível das animosidades, das antipatias, dos conflitos miúdos, para que daí não resulte dano à obra. É a conclusão do Espírito da Verdade. Essa é a missão do Espírito. É só isso. A gente não precisa ser Chico Xavier, não precisa ser Madre Teresa. Não é essa a expectativa que está sobre nós. Essas pessoas, elas já vêm prontas com uma missão especial, diferente da gente. O que a gente tem que fazer? O Espírito da Verdade diz lá, fazer silêncio às nossas disenções, para que não resulte dano à obra. É não estragar a atividade porque você não está bem disposto com o outro. Só isso. É coisa muito pouca, né, gente? Isso dá para fazer. Dá para fazer. Brilhar a minha luz, curar, escrever 200 livros, ter fenômenos ao meu redor. Nada disso precisa. Se tiver, é ótimo. Se não tiver, se você não alimentar 1000 pobres, não fizer erguer o centro você mesmo e criar um centro com as suas próprias mãos, se você não fizer nada disso, não tem problema. Basta você não baixar o nível e não criar picuinha com seus amigos, com os trabalhadores que estão ali dividindo a tarefa, para não danificar a obra. É uma expectativa baixa, né, gente? Vamos tentar cumprir pelo menos essa. E por incrível que pareça, parece que o Espírito da Verdade já está satisfeito com isso. Já consideraria, pessoal aqui da Terra subiu um degrau. Não bagunçaram, não estragaram. O trabalho saiu. Que ótimo. Era isso que eu queria. Quer dizer, na vida, muitas e muitas vezes a gente observa isso, que é possível você ter duas coisas contraditórias e ao mesmo tempo elas são verdadeiras até certo ponto, ao mesmo tempo. Então, eu concordo 100% com a sua colocação, com o que você quer dizer e onde você quer chegar. Mas a gente precisa ter esse cuidado de também não fazer parecer que existe o comportamento errado e existe o meu comportamento, né? Eu estou sempre certo e eu estou ensinando as pessoas a se comportarem da maneira correta e qual é a maneira errada e existe um outro grupo que se comporta dessa maneira errada. Então, quais são as duas possibilidades? Fazer prosélitos e não fazer. Entre o grupo que faz prosélitos, é claro que tem como você fazer isso mal, e a gente sabe disso porque a gente assiste assim, programas de TV religiosos, a gente ouve, às vezes, bater a campainha no sábado de manhã e tem um grupo religioso lá e tal. Aí, às vezes, você recebe com a maior gentileza, muito obrigado, já tem religião, me dá o panfleto, né? Eu vou ler, tchau. Né? Aí a pessoa, não, mas você conhece a Bíblia? Sim, eu conheço, tal. Aí a pessoa continua, não, mas qual é a sua religião? Aí você diz qual é a sua religião. Aí a pessoa, não, você não conhece a Bíblia. Se você conhecesse, você não poderia ser espírita. Aí a pessoa começa a te dar um sermão, aí você vai ficando assim, poxa, isso é um desrespeito, a pessoa está batendo na minha casa para me ofender, dizer que eu não sei de nada e que ela vai me curar, me consolar e me iluminar. Assim, pode até ser que seja verdade, né? Vamos assim conceder que em um caso ou outro, um missionário desse esteja certo. E você deveria dar o crédito à pessoa pelo menos uma vez. Mas quando você recebe prosélitos mal feitos como esse, ou o sujeito da minha cidade que vai para a praça pública com os megafones ou então grandes caixas de som, falar no microfone, para o ponto de ônibus, quer dizer, esse é o ponto óbvio da agressão à liberdade de consciência do outro. A pessoa tem que ter o direito de não querer ouvir, ela tem que ter o direito de não querer ir, é claro. E você tem que saber, você tem que ter a noção e o bom senso de, uma vez que você convidou uma pessoa 1, 2, 3 vezes, você tem que parar de convidar a pessoa. Porque isso é muito inconveniente, é muito desagradável às vezes.
E é uma deseducação que vai causar dano à imagem do movimento ou da religião que você está tentando representar. Então, você está tentando vender uma coisa que é preciosa, que é um tesouro, que é sagrada, mas você está vendendo com uma embalagem horrível, que está fazendo uma péssima propaganda. Então, quando a gente vê, e tem esses exemplos, mas também quando a gente pensa nesse tipo de proselitismo, a gente tem a convicção de que ele é errado. Ponto. Por outro lado, esconder a candeia debaixo do alqueire não é a mensagem de Jesus, não é a mensagem do Espiritismo. Se tem uma coisa que Kardec não fez, foi esconder o Espiritismo. Muito pelo contrário. Ele deu a cara a tapa, ele foi a público, ele mandava livros para as pessoas, naturalmente na época não tinha ninguém espírita, né? Para todo mundo que Kardec mandava livro não era espírita. Todo mundo que Kardec convidava não era espírita. E ele não deixou de fazer isso. Então, existe uma forma de você convidar ou oferecer o conhecimento, oferecer um apoio, dizer, olha, o seu caso, ele pode ser um caso mediúnico, ele pode ser um caso que a gente chama assim de obsessão, tal, que é uma perseguição de uma entidade infeliz e tal. Nesses casos, tem como resolver a situação, através dos processos tal e tal. Então, você negar a informação a uma pessoa, sabendo que a informação ajuda, isso não é deixar de fazer proselitismo, isso é deixar de fazer a caridade, é faltar com a caridade. A gente está escondendo o tesouro das outras pessoas só para nós, que é exatamente o que você colocou. Então, a gente tem que moderar as duas posturas, para não agredir o espaço do outro e para também não ser tímido demais, ou até um pouco covarde, de nos escondermos por trás de um véu de elegância social. Eu respeito a consciência de todo mundo, por isso eu nunca falo da minha convicção, nunca falo dos meus valores, inclusive quando as pessoas estão fazendo coisas que eu acho que são erradas, eu nunca ofereço uma chance, ou uma ajuda, ou uma explicação, alguma forma de entendimento quando eu tenho a informação e a pessoa não tem, ela está confusa, ela está sofrendo. Bom, o que é isso? Isso não é ser elegante. Isso não é ser um religioso não proselitista. Isso é ser descaridoso. É ser até um pouco desonesto. Porque tem gente que chega ao ponto de quase que fingir que não é espírita, né? Se alguém perguntar se tem alguém aí, não levanta a mão, porque esse pessoal, eu acho que eles são da igreja tal, são da religião tal, ou eles são materialistas muito intolerantes. Eu sei que se ficarem sabendo que eu sou, vão me ostracizar ou vão me tratar mal, e aí o sujeito fica também numa condição que é indigna. A gente não pode fazer isso também.